galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu estou muito animado, muitíssimo animado, em especial com uma fala do Flávio Bolsonaro publicada durante a madrugada no Metrópolis, onde ele fala sobre o que nós podemos esperar para o Brasil em termos econômicos. Tô emocionado. Vamos falar hoje só sobre 2026. Esquece Banco Master, esquece Supremo. Vamos falar da pesquisa que saiu da Futura. Vamos falar de algumas matérias que saíram aí sobre o giro internacional do Flávio. Eu quero mostrar a da Globo, aquele lixo. E depois de uma do Estadão, que me surpreendeu bastante. De verdade mesmo. Depois, tem mais algumas coisinhas, né, no meio do caminho. Aí sim, falaremos da questão do Flávio no Metrópolis. Aí trazer alguns contrapontos. Aprofundar um pouco essa discussão econômica, inclusive mostrar o que Lula está fazendo com o Brasil e como o Flávio realmente representa, não é nem para falar uma mudança em relação ao Lula, né? Mas o que o Flávio está propondo é uma ruptura, né, com o que vem acontecendo no Brasil nos últimos, sei lá, séculos, acho que dá para colocar nesses termos. Aí depois tem mais algumas coisinhas. Ah, meu Deus! A internet é maravilhosa, viu? Só falo isso. Tem algumas coisas que acho que vocês vão achar bem interessantes. Aí nessa parte econômica, trouxe hoje umas listas sobre 6 eixos diferentes para algumas discussões que eu acho que somam aí para o debate público, fazer alguns casos concretos aí do que está acontecendo, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar. No final tem algumas coisas ligadas ao Ciro Nogueira, ao Caiado, que eu nem sei se vai dar tempo. Se der, ou se não der, a gente comenta amanhã. Mas Flávio e Lula, com certeza vai dar. Ontem, pesquisa Futura, não tem como não se emocionar, né? Flávio tem 37,2 e Lula 35 no primeiro turno. Se eu não estou enganado, tinham 4 cenários de primeiro turno. O Flávio liderava 3. O único cenário que o Flávio não liderava é o cenário que não existe. É o cenário onde Flávio e Tarcísio, ambos, disputam a presidência. Sabe? Não tem chance disso acontecer. Poderia até ter chance, sei lá, acontecer uma coisa com o Flávio, não ser candidato, ser o Tarcísio, mas ambos, não, isso é maluquice. Então, assim, todos os cenários minimamente reais, Flávio lidera. Devo acreditar nessa pesquisa? Óbvio que não vou acreditar. Mas é gostosinho de ver, sabe? Posso curtir esse momento? E, obviamente, se ele lidera no primeiro turno, né, ele tem que vencer no segundo. E, rapaz, isso aqui é um número que eu fiquei me perguntando, né? Rapaz, 5,8 pontos. Estamos ainda em fevereiro. Tem muito chão, né? Espero que vença com 10, com 15, com 20. Porque quanto mais, melhor. E de todos os números que saíram, porque, enfim, né, gente? As pesquisas, a gente se empolga, mas não dá pra realmente acreditar 100%. Vocês sabem muito bem como é a pesquisa no Brasil. Só que um dado que pra mim é relevante é esse. O Lula tem uma rejeição acima de 51%. Enquanto o Flávio tá com 43%. A rejeição do Flávio vem muito do quê? Da imagem que as pessoas possuem de Bolsonaro, que é aquela narrativa que a imprensa criou, desumanizando Bolsonaro ao longo dos anos. Só que o Flávio não é o Jair. E sempre que o Flávio fala, eu acho que as pessoas, no mínimo, ficam se questionando. Cara, esse cara é diferenciado, né? Tem um molejo assim, né? Um jeito dele que ele é bem simpático. Você fica gostando do cara. Mais uma pesquisa, mais uma. Eu acho que só teve uma única pesquisa que apontava que o Flávio teria uma rejeição maior do que do Lula. E numa eleição polarizada como será esquerda versus direita, a batalha de rejeição pode falar mais alto do que tudo. O Lula segue como o mais rejeitado. E vocês sabem, vocês já viveram eleições, quando chega ali a partir de junho, julho... Tipo Copa do Mundo, né? Até quando você não... Assim, até que você que não gosta de futebol, você fica sabendo, você fica inteirado, sabe do que tá acontecendo. Aí o Brasil... Aí todo mundo vai virar especialista em eleição. Conto com vocês, viu? Gente, sério mesmo, pessoal. Olha como foi a eleição de 2022. Se Lula tivesse 1% a menos, Bolsonaro 1% a mais, não dava nem 1%. Bolsonaro já levava. Isso daí no frigir dos ovos, sei lá, vamos botar aí uns... Chutar pra cima, 1,5 milhão de eleitores, lá de votos válidos. Cada um de vocês converter uma pessoa. Se você já converteu até ontem, não vale. É de hoje em diante. Se de hoje até o dia da eleição, cada um de vocês converter uma pessoa,
bicho, já foi aí nada uns 7, 8% do que precisa ser feito. Só vocês. Fora o restante aí dos bolsonaristas ao redor desse país, as nossas tia do Zap, tia do churrasco. Eu não consigo ver o PT com essa força, sabe? Esse empenho, as pessoas querendo converter o voto pro Lula. Quando o povo defende o Lula, dá até nojo. É vocês, com jeitinho, colocando o povo pra pensar. Tem uma tia do Zap ontem mandou uma mensagem, ela conversando com o sobrinho dela. Ela não foi falar bem do Flávio, ela só colocou assim algumas coisas na mesa que estão acontecendo sobre o Lula e ficou quieta. Aí o sobrinho dela ficou assim, ó, rapaz, eu não sabia o que tava acontecendo no Brasil. Aí vai indo, né? Tá plantando a sementinha. Até as eleições, eu acho que ela traz esse voto pra gente. Então, gente, trabalha, velho. Tá na mão de vocês, como sempre, né? Do povo. Me perdoem aí cobrar algo mais de vocês. Aí, essa matéria me deixa um pouco feliz, óbvio. Tem muita coisa pra ficar feliz nas últimas horas. Malu Gaspar fez uma nota, publicou ontem, pra falar de um dos dilemas que já apareceram na pré-campanha do Flávio. E qual é o dilema? Até agora não tem um marqueteiro. Aí você fala, uai, mas o Flávio não é do PL? Lá do Duda Lima? Aquele miserável? Sim. Mas o que a Malu Gaspar nos conta? Parte do time diz que o Flávio, ele não quer o marqueteiro que atendeu seu pai em 2022, o Duda Lima. E por sua vez também tem dito que não fará mais campanhas presidenciais, né? Eu também não queria. Tá parecendo Chaves, né? Não, eu também nem queria. Tu quer? Não, não vou te dar não, mas eu também nem queria. Em 2022, Duda Lima teve desentendimentos com o núcleo ideológico do bolsonarismo na campanha e, mais recentemente, Duda Lima criticou duramente a atuação de Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço nos Estados Unidos. Sabotou abertamente. Quando tudo era mato, que ninguém nem sabia que era Duda Lima, e eu falava pra vocês. Vocês entendem, velho? Eu não pego no pé à toa. Não adianta. Pode chorar, pode reclamar. O que eu falo, às vezes, sem mostrar, falo, se você quiser acreditar em mim, você acredita. Normalmente uma hora aparece, viu? Toma aí, ó. Toma aí, Duda Lima. Perdeu essa. Entrando na agenda internacional do Flávio, pra mostrar, né, como a imprensa é enviesada e mostrar, pô, que você não precisa passar pano pra ser honesto. A Globo é um lixo. Fé em Deus, a Globo será responsabilizada. Não sei se no governo do Flávio Bolsonaro, mas um dia. Um dia a Globo vai ser responsabilizada, junto com as pessoas que lá trabalham. Vem lá o Luiz Felipe Azevedo falar o seguinte: Eduardo Bolsonaro defende Flávio após repercussão de entrevista na França. Tem que defender nada, cara. Tem nem que defender, então tá elogiando o Flávio. Que repercussão? Ninguém tá achando ruim, não, o Flávio reclamar do Macron. Eu não sei que planeta esse povo vive. Braço direito de Flávio Bolsonaro na viagem que serviu para apresentar o irmão a lideranças da extrema-direita europeia. Já viu o drama, né? Como é que a Globo reporta. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu a atuação do pré-candidato após repercussão em entrevista concedida na França. Nas últimas 2 semanas, o senador passou por Israel, Emirados Árabes e França, onde se encontrou com Marion Marechal, sobrinha da líder local, a Le Pen. Aí aqui é a fala do Eduardo, né? No Oriente Médio, Flávio virou notícia em hebraico e árabe. Na França, também está a mídia em francês, inglês e espanhol. O mundo está sedento por uma virada direita, racional, lógica, menos ideológica e mais tradicional, focada naquilo que já deu certo e respeita as nossas culturas. Escreveu Eduardo nas redes sociais. Eu não vou nem seguir com a matéria, né? Uma matéria dessa não precisa, não é de mais nada, porque essa matéria não serve para nada. Aí você vê, Estadão, os nossos golpistas prediletos. Não precisa ser bolsonarista. Ter o mínimo de honestidade. Turnê de Flávio na França visa aliança global e expor candidatura robusta ao mercado, dizem aliados. Tu tá vendo a diferença de tom? Não, Eduardo defende o Flávio após essa perseguição. Defendeu o quê, cara? Gente, vocês viram alguém reclamando do Flávio? Ninguém reclamou. Aqui já fala, ó, aqui você realmente tá falando da visita, ó, essa visita na França, poxa, uma aliança global, expor candidatura, reforçar, vir com mais peso pro Brasil, ter mais condições de negociar e negociar melhor. Na viagem que fez a França, desde domingo,
A Flávio Bolsonaro tem se encontrado com lideranças políticas, empresários e jornalistas extrema-direita, não, conservadores. Dói ser honesto? Dói ser honesto? Extrema-direita na Globo. Aqui, conservadores. Uma tentativa de reforçar uma aliança global e convencer o mercado financeiro e descrentes na direita brasileira de que sua candidatura à presidência da República é viável e influente, dizem aliados. E uma curiosidade dessa matéria, o jornalista que a escreve, o Guilherme Caetano, era da Globo. Deve ser por isso, né? Foi honesto. Foi honesto, né? Jornal conservador. Foi honesto. Não tem espaço para honestidade na Globo. No roteiro de 3 dias, há encontros com lideranças políticas como Éric Zemmour, a nova cara da direita francesa, Marion Maréchal, neta de Jean-Marie Le Pen e sobrinha da Marine Le Pen, e ela é presidente do RN, né, que é o partido do Reagrupamento Nacional, e François Xavier Bellamy, vice-presidente do partido Os Republicanos, que, se não me engano, é o partido do Sarkozy. Zemmour é considerado um político ainda mais à direita que a Le Pen. Isso que é bom. Eu gosto assim. Na eleição presidencial de 2022, quando concorreu pelo partido Reconquista, ganhou holofotes e apoiadores ao atacar o multiculturalismo, o feminismo e o Islã. Ele chegou a ser condenado a multa de 10 mil euros por incitar o ódio contra imigrantes. Já Marechal integra a mais tradicional família de direita do país. Não é extrema de direita. Direita. Os Bolsonaros da França. Da Le Pen, né? Enfim, sua tia Marine chegou ao segundo turno nas 2 últimas eleições presidenciais, sendo derrotada pelo atual presidente Emmanuel Macron em ambas as vezes. Marechal é deputada no Parlamento Europeu pelo partido eurocético SR, que são os conservadores e reformistas. Os eurocéticos é aqueles que não botam muito fé na União Europeia, né? Estão contra toda essa agenda globalista. A agenda de Flávio também incluiu encontros com Thierry Mariani, ex-ministro e eurodeputado pelo Reagrupamento Nacional de Le Pen, e Sarah Knaf, correligionária de Zemmour, aficionada por criptomoedas e fã de Elon Musk, e foi uma das poucas políticas francesas convidadas para a posse de Trump na Casa Branca. Flávio está tentando evitar que aconteça o que aconteceu em 2002 contra Bolsonaro. Além de conseguir força e chegar mais forte para negociar, garantir, né, que não vai ter nenhum tipo de ingerência externa, aquela atuaçãozinha safadinha da CIA, né, para ajudar o Lula em 2022. O roteiro, aí tá cito Arthur, né? Feito pelo empresário Arthur Machado. Salve Arthur, tamo junto. Entrevistou o Flávio, né? Comigo lá na França. Tamo junto. Parece, estamos no Estadão. Eu acho que faltou só colocar uma coisa, né? Guilherme Amado, se você estiver assistindo essa matéria, se algum dia você voltar a me citar no Estadão, coloca o seguinte, ó. Junto com o comunicador Kim Paim, vírgula, o homem que sempre denuncia que a família Mesquita, dona do Estadão, são golpistas e participam de golpes de Estado desde o Império. Me cite dessa forma do Estadão. Me respeite. Eu espero ser citado dessa forma. Assim como a viagem ao Oriente Médio e giro pela França, vice-Seri Flávio numa rede internacional de direita, mais uma vez, assim como Eduardo começou a fazer em 2018. Um aliado do senador disse, sob reserva, que ele está construindo uma aliança global que vai estar de olho nas eleições do Brasil, numa contraposição à baixa importância dada por Bolsonaro à política externa durante seu governo. O senador diz ter conversado sobre segurança pública, agenda woke e ativismo judicial com a eurodeputada. As investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, né, que culminaram nas condenações na prisão de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, são um dos assuntos mais presentes nas conversas com os franceses, segundo aliados relataram a Estadão. A visão de Flávio sobre o Brasil também foi exposta em público. Em entrevista ao canal de TV CNews, Flávio chamou o ministro do Supremo, né, Dom Pedro III, de, aspas, um grande violador de direitos humanos e afirmou que o Brasil não vive uma democracia plena. Será que algum outro pré-candidato à presidência tem coragem de mandar uma dessa? Falar que o cara é um grande violador de direitos humanos? Ele disse que Bolsonaro foi julgado por ministros que, segundo ele, teriam motivos políticos para condená-lo, como Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, Dom Pedro III, inimigo declarado de seu pai, e Flávio Dino, ex-ministro da Justiça no governo Lula. Aspas, o presidente Bolsonaro foi condenado por seus próprios inimigos. Ele foi alvo de uma grande farsa montada ao longo dos anos para tirá-lo da competição e perseguir pessoas de direita. A CNews é propriedade do bilionário Vicente Balloré,
Magnata da mídia conservadora francesa. Isso aqui vocês sabiam, né? Contei para vocês ontem. E com quem Flávio também teve um encontro comemorado por aliados como demonstração de força. Além de Bolloré, teve encontros com Jean Bernadette, do grupo NGE, Benjamin David, do Exxon, e Steve Gentili, do grupo BPCE. E um encontro de relacionamento com empresários no clube, não sei como se pronuncia, estiveram no roteiro. Só nome de peso. E esses nomes aí, pode ter certeza, a galerinha do mercado financeiro conhece. Mas pode ter certeza que conhece. Outro aliado que acompanha de perto a viagem afirma que o Flávio está preocupado em consolidar o seu nome no Brasil ao focar nas alianças internacionais, uma vez que há alas dentro da direita que defendem alternativas, como Tarcísio, Michele, travam uma guerra interna para desidratar a sua pré-candidatura até abril. A leitura é que uma foto com Marechal, Bolloré, uma das maiores fortunas da França, esse cara é riquíssimo mesmo, e outros empresários franceses passa a mensagem para o mercado e a classe política de brasileiros, né, que o senador não está sozinho e não só tem um Trump de aliado. Há a previsão de que Flávio volte à Europa nos próximos meses para visitas a países como Polônia, Hungria, Portugal e Bélgica. Ele também planeja estar na posse do presidente eleito do Chile, o Cast, né, em março. Essa matéria tem algum elogio ao Flávio? Zero, nenhum. Ainda trata assim, Bolsonaro, as investigações que culminaram, golpe de blá blá blá. Vocês conseguem ver a diferença, gente? Vocês já imaginaram? Bota aí, desde sempre, desde os anos 90, quando o Enéas aparece e tratava o Enéas como um louco. Mas desde lá, a imprensa fizesse só isso daqui. Cara, vamos só reportar as coisas, sem tentar desumanizar as pessoas da direita. É cristalino, pô, a diferença. Meu Deus do céu. Aí, na madrugada, essa foi a melhor. A melhor, sabe? Flávio está enchendo o meu coração de esperanças. E isso é perigoso, né? Porque eu não quero me frustrar. Não quero me empolgar demais. Mas estou me empolgando, viu? Essa nota só não é melhor porque o Paulo Capelli resolveu ele mesmo interpretar uma parte. Mas se você olhar o que o Flávio falou, você fala, cara, 10/10. 11/10. Flávio quer ministro da Fazenda que dê subsídio a 2 setores. Essa matéria não vale a pena ser lida apenas, né, à luz do dia dela mesma. No sentido assim, cara, vê só o que está no texto. Olha essa matéria em relação ao que vem acontecendo nas últimas semanas. Quantas e quantas notinhas safadas, inclusive saiu uma no Igor Gadelha do Metrópolis, os nomes que Flávio já está pensando aí para colocar como ministro da Fazenda, que eram notas, né, dos lobistas do mercado tentando emplacar a gente do BTG, em especial o Mansueto. A gente até fala do Mansueto hoje. Eu acho que por esse critério aqui, o Mansueto não é o nome para isso. Para candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro afirma que pretende escolher para o Ministério da Fazenda um nome comprometido com o ajuste das contas públicas e uma agenda de incentivo a 2 setores, infraestrutura e energia, por meio de subsídios e parcerias estratégicas. O Flávio teve a coragem de falar em público o termo subsídio. Ou seja, que o Estado-nação poderá ajudar um determinado setor. É perigoso, viu? Ainda foi uma parceria estratégica. O que ele disse? Em conversa com a coluna, aí aqui é a interpretação do Capelli. Flávio Bolsonaro disse que o perfil desejado é alguém que combine visão liberal com responsabilidade fiscal e capacidade de indução do desenvolvimento econômico. Isso aqui foi o que o Capelli escreveu. O que é que o Flávio realmente disse? Flávio quer alguém que compreenda a importância de enxugar despesas, equilibrar a dívida pública que o Brasil tem, sim, a trajetória da dívida é importantíssima, que está em nível estratosférico, sem esse papinho bocó de, não, austeridade fiscal, não, cara, a gente tem que realmente, enxugar despesas, ver o que dá e controlar a dívida. Dívida, isso tem que olhar, controle da dívida. Tá falando do nominal, não tá falando do primário, controle da dívida. A partir de 2027 não teremos nem dinheiro para despesas básicas. Vou buscar alguém que tenha visão de mercado competitivo, mais concorrência. Aí a Faria Lima fica se tremendo, né, de ódio. Aí o Flávio mexeu no vespeiro. O Flávio não é da turma dos oligopólios. O Flávio não é da turma dos campeões nacionais.
Ele quer concorrência, mas que compreenda que o Estado precisa impulsionar alguns setores que estão deficitários, como infraestrutura e energia. Flávio ousou romper com o consenso liberal e enxerga no Estado-nação, sabe, um organismo que sim, que tem um papel na economia. Rapaz. O senador afirmou defender o mercado aberto e ampliação da concorrência. Não é livre mercado, é mercado aberto. Ou seja, concorrência, né? Assim, é mercado aberto, concorrência. Cara, tem que ter concorrência, a gente tem que abrir. Tem que abrir para mais pessoas poderem competir. Livre mercado é um negócio completamente diferente entre nações. Mas ponderou que o poder público deve atuar de forma ativa em áreas consideradas estratégicas. Ixi, aí os liberais ficam malucos. Já vão chamar o Flávio de estatista. O Brasil precisa de alguém que compreenda que há setores defasados e que são possíveis parcerias público-privadas, não apenas do setor privado. Acabou aquele papo bobo de não, quem vai resolver o setor privado? Cara, não, às vezes é uma parceria, vamos trabalhar juntos, vamos tentar ter o melhor de ambos os setores. Não apenas o setor privado, algo parecido com o que fez Didi Vence. Ele fez dessa forma. A direita brasileira finalmente vai abandonar o liberalismo e vai começar a olhar, cara, vamos botar aqui o pé no chão, vamos agir de forma um pouco mais racional. Eu gosto dessa linha, viu? Estou feliz. O Estado não são só recursos privados para alavancar. Há setores em que o recurso privado vem depois do Estado fazer algum aporte e assumir riscos antes do setor privado. Isso é muito real em termos de infraestrutura, de energia como um todo. Flávio Bolsonaro disse que até o momento ainda não sondou nenhum nome para anunciar como seu potencial ministro da Fazenda. Não estou preocupado com nomes agora. Para dar um cala-boca em todo mundo que estava especulando nos últimos dias. Essa turma que está especulando, gente, eles não querem te apresentar nomes que são bons. É lobby. É lobby. Fuja do lobby safado. Fuja do lobby safado. Sério, eu nunca pensei que esse dia chegaria, viu? Vocês sabem o tanto que eu bato nessas teclas, que a gente tem que olhar para a economia de gente diferente, a gente tem que estar disposto a olhar de uma forma, cara, que fuja desse consenso que domina o debate econômico no Brasil há tantos e tantos e tantos e tantos anos, que as coisas não são assim, cara, que as coisas, sabe, são um pouco mais profundas, mais densas. E existem setores que realmente são estratégicos, que toda essa agenda de privatização no final do dia tá caindo na mão ou do BTG ou da JBS. São notícias recorrentes da gente vendo isso acontecer. Flávio Bolsonaro, como foi o que o Grau que falou do André Ventura? Conservador nos costumes, patriota na economia. Falando de quem tinha esta visão de mundo, o grande Enéas. Infelizmente, o Enéas não tá vivo, né? Pra ver que sua luta não foi pro saco. Carlos Bolsonaro postou isso ontem. Não sei se ele conversou com o Flávio esses dias, mas enfim, isso aqui foi ontem, às 11h56 da manhã. A matéria do Flávio no Capela é de hoje na madrugada, 2h30 da manhã. Enéas Carneiro e Jair Bolsonaro são referências por não se dobrarem ao sistema. Cada um à sua maneira enfrentaram o establishment. Falaram que precisava ser dito e pagaram um preço por não negociar princípios. Enéas deixou exemplo de coragem intelectual e amor incondicional ao Brasil. Bolsonaro mostrou que é possível chegar ao poder sem se render às velhas práticas, dando voz a milhões de brasileiros ignorados por décadas. Concorde-se, né, ou não com eles, ambos entraram para a história por ousar desafiar o consenso imposto e colocar o Brasil no centro do debate. O consenso! Eu tive a satisfação de encontros com Enéas no início de minha trajetória política e presenciar o respeito com que meu pai o tratava. Essas oportunidades ficam para o resto da vida, pois temos a possibilidade de, posteriormente, expor a verdade que a maioria da imprensa, né, omite em relação a homens perseguidos propositalmente pelo sistema. Um bom dia e um forte abraço a todos. Enquanto temos aí defensores de um Brasil soberano, temos o liberal entreguista, mandando indireta para Flávio Bolsonaro, pelo que o Flávio falou sobre a Petrobras
lá na entrevista do Quinto. A Petrobras deveria ser privatizada. Setor estratégico não é sinônimo de estatal no comando. Não existe uma Petro USA nos Estados Unidos. Privatize já. Será que o irmão dele que mandou ele fazer essa postagem? Será que a XP tem algum interesse em comprar a Petrobras? O que está por trás de um comentário bobo como esse? Aí o Vinícius Gonçalves deu no meio. Trump impediu a venda da US Steel justamente por ser estratégica. Me diga quem que vai comprar a Petrobras. André Esteves? Joesley? Fundo Árabe? A China? Quer dizer, serve para todo mundo, menos para o Brasil. Então os americanos e o Banco Master eram o que? Era públicos? Ah não, eram empresas privadas. A gente possui uma empresa que dá lucro. E o lucro da Petrobras pode ser utilizado ou para o Brasil ter uma gasolina mais barata, ou esse lucro ir para o tesouro e, sei lá, ver se dá pra cortar imposto, né? Falar, cara, esse dinheiro tá entrando aqui, o Estado tá recebendo tudo mais. Eu não espero que o Flávio saia do poder, a direita saia do poder nunca mais. A gente tem que trabalhar com o cenário, cara, a gente vai realmente tomar o poder, sem nenhuma vergonha. A gente vai chegar lá e fazer o melhor trabalho possível para entregar o melhor resultado possível para a população. E a população vai entender o que está acontecendo, vai fazer igual El Salvador, vai nos dar depois 75% da bancada da Câmara e do Senado. E tem que trabalhar para isso. E o cara quer entregar. O cara quer entregar a Petrobras, bicho. Não é possível, véi. Aí, notícias, né, dos últimos dias. Até pra gente falar da esquerda e dos liberais. Enquanto o mundo inteiro avança por caminhos mais nacionalistas, preocupados com desenvolvimento e soberania, o Brasil de Lula e do PT segue na direção oposta. A defesa da soberania deles é só discurso, usada quando convém para proteger um judiciário autoritário que os favorece. Agora o PT tem apoio dos liberais. Enquanto isso, Reino Unido força a empresa chinesa a vender fabricante de chips. E o Estado está interferindo na economia. O Estado está interferindo na economia para chutar os chineses de lá. Está aqui no subtítulo, o governo britânico invocou a Lei de Segurança Nacional para desfazer o negócio firmado em 2021. Aí você corta para o Brasil, né? Votorantim negocia a venda de empresa de alumínio para estatal chinesa. Aqui, inclusive, é um print do meu vídeo, né? Você vê... Eu pergunto, né? Custa os sites da Globo, gente, isso daqui é automático. Eu criei um código para isso ficar automático, mas eu criei um código, esse cara não consegue. Fala a verdade, olha, você lê uma notícia que começa assim, ó, logo centralizado, tudo bonitinho, aí tu vê um monte de bola feia, meio, não, feio, velho, feio. Aqui, ó, Votorantim negocia a venda de empresa de alumínio para estatal chinesa. Chinês se torna um dos maiores produtores de alumínio do Brasil. A Europa chutando a China, os Estados Unidos chutando a China. E no Brasil, a China está sendo dono do país. Privatize-se. Né? Vamos privatizar tudo, a Petrobras, para os chineses. Taxa das blusinhas tem arrecadação recorde em 2025. 5 bilhões de reais. Vocês aí tiveram que pagar pro Lula, né? O marceneiro do Metrópolis fala assim, ó. Acho que poucas vezes o brasileiro teve uma aula prática tão clara de como o governo consome seu poder de compra através de impostos, como nesse caso aqui. Aí vem o cara de esquerda. Isso foi uma taxa para proteger a indústria brasileira. Seu Trump faz o mesmo. Fale sobre os arquivos lá do Epstein, Samuel. Bom, é para proteger a indústria? O Lula fez para proteger a indústria? E mesmo assim não adiantou, né? Produção industrial encerra 2025 com forte desaceleração. Não tem nenhuma proteção à indústria. Quem bancou, né, a taxa das blusinhas foram os varejistas. Não faltaram notícias na época do lobby dos varejistas. Em especial até o Luciano Hang, né? Nunca foi para proteger a indústria nacional. Aí você vê o governo Lula. Olha os resultados. Falência das empresas batendo recordes. Você vê que no governo Bolsonaro, mesmo com a pandemia, bicho, o número de falências só fazia cair. E no Lula só fez aumentar. E explodiu agora em 2025. Será que isso aqui é aleatório? Nem na crise de 2015, que gerou aqui um fechamento a 1.800 empresas, a gente conseguiu chegar na era Lula. Olha o que o Lula fez. Gente, olha esse gráfico, pô. Nem a Dilma conseguiu fazer o que o Lula fez. Nem a Dilma. Enquanto isso, Flávio fala, né? Corte de despesas. Quem a gente observa na era Lula.
são os penduricalhos, os salários acima do teto. Aqui é um gráfico, né? O quão miserável você precisa ser, né, para achar que isso daqui é normal. Imagina ser de esquerda e defender essa porcaria. Aqui são os salários médios no setor público e no setor privado. Se você parar pra ver, né? Não fala mais nada. Fala mais nada. Fala mais nada. Há quem acha que é normal isso daí. Aí, enquanto o entreguista do Constantino tenta ajudar a JBS, o BTG, a China, o Arthur comenta o seguinte: narrativa. A pauta soberanista é muito atrasada, né? Se perde eleição com ela. Devemos estar próximos do mercado. Realidade. Takaishi, né? Acho que é Seiki. Qual é o nome dessa moleque? Eu sempre esqueço. Deixa eu ver se o nome daqui. Sanai Takaishi. Ela, a do Japão. Com seu soberanismo e revisão constitucional, lavou a égua no Japão. A Faria Lima virou a síntese do passado desastroso. É a mesma agenda do Trump, é a mesma agenda na Europa. E a direita só faz crescer nesses locais, que defende uma agenda soberana com foco real em desenvolver o país, em entregar uma qualidade de vida melhor para a sua população. A editorial do Estadão de ontem falava sobre a eleição japonesa, né? Japão opta pela linha dura. A vitória esmagadora da conservadora Sanai Takaishi nas urnas não apenas restaurou a hegemonia histórica do Partido Liberal Democrata, instaurou uma nova lógica no centro do poder japonês. A escolha do eleitorado foi mais afetiva que programática, mais pessoal que partidária, numa rara conjunção de autoridade, carisma e oportunidade. Em um país exausto de primeiros ministros efêmeros, a supermaioria conquistada por Takaishi revela a força de uma figura improvável e o esvaziamento de alternativas, sobretudo à esquerda. Será que a gente não deveria estar olhando, cara, onde que a direita está vencendo e vencendo por quê? À frente do governo desde outubro, Takaishi apostou em eleições antecipadas e venceu. A coalizão do partido dela aumentou de 233 cadeiras para 352 entre 465. No Brasil são 513. E a gente precisa de 308 deputados para a PEC e 342 até para passar impeachment, esse termo de deputado, né? Lá, com menos deputados, ela tem 352. Imagine, era hoje no Brasil você ter 400 deputados. Que país? Imagina aí, 400 deputados de direita. Takaishi não se apresentou como reformista. As agendas de reforma do Michel Temer... Não é agenda de reforma do Michel Temer, não. Mas como restauradora, herdeira simbólica do Shinzo Abe, o mais longevo da história do país, fala de grandeza nacional, honra militar, orgulho industrial. Ela bateu muito na tecla da reindustrialização, que o Japão tem que voltar a ser a potência que era. Reindustrialização. Falta do Flávio, viu? Sua campanha foi uma performance de disciplina e vitalidade, percorreu o país a um ritmo frenético, evitou jantares com elites e cultivou o imaginário da líder que estuda antes do amanhecer. Enfim, né? Sua trajetória, sem berço político, origem modesta, fome trabalhadora infatigável, projeta ruptura dentro da continuidade. É antissistema. A antissistema, pró-industrialização, né? E quer romper com todos esses consensos. Não vai, velho. O novo pacote de estímulo às desonerações do consumo, né? O tesouraço do Flávio e os assentos industriais agradam ao eleitorado porque é emprego, mas aumentam o custo da dívida. Aí lá vem, é a preocupação do Estadão, né? O salto da Bolsa de Tóquio, aí você não entende, mas a Bolsa não deu um salto. O entusiasmo do varejo com o efeito Takaishi e o retorno de capital estrangeiro ao mercado japonês refletem mais confiança inicial do que convicção estrutural. Não, olha, tá tudo indo bem, a bolsa tá subindo, o investimento tá voltando, o povo tá feliz, mas não dá para confiar ainda, viu? Temos que ficar com o pé atrás. A estratégia industrial proposta com foco em semicondutores, defesa e inteligência artificial depende de execução e seletividade. Já a promessa de revisar a Constituição pacifista, ainda que popular entre conservadores, enfrentará resistência jurídica e social. Tá aí, velho, e tá disposta a isso, e essa agenda que vai enfrentar resistência, ela deixou isso claro na campanha. Eu não consigo compreender como é que vai ter tanta resistência fazendo a bancada de 352 dentre 465. Antes de falar sobre isso daqui,
Hoje eu tô ansioso, de verdade. Ansioso. Porque o Flávio, ele vai pro Covil. Covil do mal mesmo. Hoje o Flávio vai estar no evento do BTG e ele precisa ir. Um lugar com energia tão maléfica, desejando o seu mal, que todo mundo lá odeia ele, todo mundo queria o Tarcísio. E o Flávio vai lá, uma espécie de, não passar uma sabatina, mas o que o Flávio vai falar vai ser importante, né? O mercado vai prestar muita atenção no que o Flávio vai falar hoje no evento do BTG. Assim, de coração, velho, eu espero que o Flávio consiga, porque ele não pode falar qualquer coisa, ele não pode ir para o embate, ele tem que conseguir falar de uma forma que o mercado entenda, sabe? E olha só, as coisas mudaram, mas vão mudar para melhor. Todo mundo vai ganhar, pô. Nós estamos trabalhando para todo mundo ganhar. Esse Brasil que só vocês ganham, tá ruim. Vocês também vão ganhar. Mas o pobre também vai ganhar. O trabalhador também vai ganhar. Eu não sei como é que o Flávio vai se portar, vai falar. Mas eu tô ansioso, sabe? Ansioso. Fiquei hypado por conta daquela matéria do Metrópolis. O Flávio falar isso pro Metrópolis. Não sei o que é que o Flávio vai abordar hoje, mas eu quero muito ver. Muito ver. Como o Flávio vai conseguir equilibrar, né? O ódio da Farinha Lima contra o Brasil, né? Que só pensa em si mesma, com os interesses da nação, num discurso que todo mundo saia feliz. Mas do jeito que o Flávio é, aquele molejo dele, eu acho que vai dar certo. Mas tô ansioso, viu? Tô desde manhã pensando, como é que vai ser amanhã, velho. Que Deus abençoe o Flávio, meu Deus, Flávio, Deus te abençoe. Que você tenha muita sabedoria no dia de hoje. Mas volta pra cá. Falo pra vocês, né, que a gente precisa de um plano. Nós precisamos de um projeto de país. E, enfim, a gente sempre bate na tecla isso lá no Quinto Elemento. E os meninos do Quinto, após muita reflexão, muita discussão interna, eles fizeram um mini documentozinho que ficou assim, meio que entre a gente. Aí eu falei, pô, leva essa aqui em vídeo, viu? Os caras falaram, não, beleza. E, obviamente que isso daqui, né, também ganhou alguns aprofundamentos. Eu até mostro pra vocês. Por exemplo, aqui mesmo, tá falando de desglobalização. Oportunidade, o novo Brasil e desglobalização. Isso daqui seria um negócio bem simplório entre nós, que tem algumas frases de efeito que a gente poderia até usar e que eu acho que a população entende. Mas eu até mandei lá no Telegram, mostro aqui pra vocês. Anteontem, lá no Telegram, eu mandei isso daqui, ó. Desglobalização e o fim do modelo baseado em consumo. Porque o próximo ciclo do Brasil depende de investimento produtivo. Então é pegar um pouco daquela ideia e dar uma certa aprofundada. Assim também como a gente mandou lá no Telegram, né? Infraestrutura, energia e estado funcional. O tripé que decide se o capital vai ou fica. Como tudo trabalha de forma interconectada. Infraestrutura, energia e o estado. O estado aí na figura da segurança jurídica, sabe? Uma regulamentação mínima para realmente o cara vir e falar, cara, dá para ir, eu sei quais são as regras são claras e são regras justas. Energia e infraestrutura, pensa em logística. Tu precisa ter rodovia, tu precisa ter combustível, né, para rodar aí caminhão e tudo mais. Se você tem uma boa logística, assim, uma boa rede de rodovias, vamos pegar só o caminhão, que todo mundo conhece caminhão, que todo mundo já andou de carro na vida. E você tem, pô, gasolina, diesel a baixo custo, bicho, você consegue movimentar as coisas, né, de uma forma muito melhor, e isso impacta em toda a cadeia. De todos os produtos, tudo tem o custo de transporte embutido. E em muitas coisas, o custo de transporte, né, é em cascata. Realmente coisa que passa em vários processos. O cara, sei lá, produz uma coisa, pensa o seguinte, sei lá, alguma coisa de metal. O que é que vem de metal na minha cabeça? Sei lá, imagina o cara faz um refrigerante. Ah, tu tem que primeiro, pega o minério bruto. Aí tu pega o minério bruto e tem que transportar até um lugar. Vai transformar esse minério bruto, sei lá, numa chapa lá. Que depois tu vai levar, talvez, já pra fábrica de refrigerante. Vamos botar, ele vai cortar lá, fazer a latinha, botou, e depois tem que transportar pro supermercado. Na verdade, pro supermercado, é pro central de distribuição, que depois vai para o supermercado, que você vai usar o seu carro para ir comprar. Então, o custo de transporte entrou assim, cara, em várias partes dessa cadeia de produção. Fora para a própria fábrica operar, ela gasta energia. Então, energia barata, barateia tudo, tudo, tudo assim, mas do início até o fim. Tudo, do início até o fim. Energia barata é um pilar central para aumentar o poder de compra das pessoas. Então, para a gente não ficar só na lacração de sempre, com frase de efeito, só cortar imposto, fazer isso. O Menino do Quinto
colocou aqui uns 6 eixos de coisas que a gente poderia estar sempre discutindo aí no Brasil. Agora, inclusive, em 2026, se você for conversar com alguém aí, fala, cara, gente, ó, Flávio Bolsonaro representa isso, isso, isso e isso. Vocês podem até bater uns prints aí, memorizar algumas frases de efeito, se você achar que vale a pena com a pessoa que você estiver conversando. Mas, por exemplo, a oportunidade de um novo Brasil e desglobalização. No cenário global de desglobalização, exige que o Brasil reestruture seus dispositivos de Estado. Não se trata de uma escolha ideológica, mas de uma adaptação necessária ao novo ambiente de negócios onde potências como Estados Unidos, Europa e China já estão protegendo suas cadeias e impondo barreiras. O Brasil deve se posicionar agora para não ser o último a perceber que as regras do jogo mudaram. Desglobalização não é ideologia, é um novo ambiente de negócios. Por isso que a gente tem que focar em desenvolver o mercado local, nacional. Foi o que o Flávio falou. Olha o que foi a pandemia. Se acontecer uma coisa similar no futuro, a gente vai ficar dependendo de outros países. E se esses outros países se tornarem, sei lá, nações inimigas do Brasil e sabotar de propósito? Não vamos mandar fertilizante pro Brasil, não. Porque a gente tem que matar o povo de fome. Não é nem a raiva que a gente tem do Brasil. É que o Brasil alimenta a Europa e os Estados Unidos. Então eles são nossos inimigos. A gente aqui, Rússia e a China, não vai mandar fertilizante. Pode ser que aconteça. Vai depender. Ou o Brasil, que é o maior produtor, né, sei lá, agrário do mundo, a fazenda do mundo, não vai ser autossuficiente em fertilizante. O seu principal setor econômico hoje em dia. Então a gente tem que olhar para a desglobalização não como ideologia. É um novo ambiente de negócios. O próximo ciclo de crescimento do Brasil não virá do consumo, virá do investimento produtivo. Não adianta ficar achando que a gente vai ganhar dinheiro dando mais. Não, dá mais crédito aí pro povo gastar, que é o que o Lula faz. Não, bicho, pro Brasil evoluir economicamente tem que ser através de investimento produtivo. Os empresários têm que entender isso. Não é viver de rentismo, é construir. Construir movimenta diversas cadeias produtivas e econômicas. Se o Brasil ficar parado esperando o mundo voltar ao que era, vai ser o último a perceber que o jogo mudou. Eu prefiro que a gente se posicione agora. Fala de efeito. Amazônia, um ativo estratégico e soberania contábil. A Amazônia já gera bilhões de dólares, mas essa riqueza é drenada do país através da biopirataria, de patentes estrangeiras e de crédito de carbono precificados em centros financeiros externos. O objetivo não é uma aventura industrial, mas garantir que a riqueza real extraída do território brasileiro seja monetizada internamente, transformando a biodiversidade em biotecnologia de alto valor agregado sob ordens e regras claras. A gente já fez dossiê sobre isso. Tem um colírio que são bilhões por ano gerados em patente, que é na Alemanha. Aí tem aquela madeira que é o pau rosa, que é utilizado no perfume mais famoso da Chanel, que é o número 5. E diversas outras coisas. E o maior caso de biopirataria da história do mundo é o caso da borracha, que a gente também já fez dossiê sobre isso. Foi saqueada do Brasil, só tinha na Amazônia. A Amazônia não é um santuário intocável, não é um território abandonado. É um ativo estratégico. Eu não estou propondo aventura. Existe uma riqueza sendo extraída de nosso território e monetizada no exterior. Não, e o Brasil não vê um centavo. Isso não é soberania ideológica, é contabilidade básica. Soberania regulatória não afasta investimento, ela o viabiliza. Infraestrutura, que aí tem um texto mais organizado. Vai lá no Telegram se você quiser ver um texto, né? Aqui é formato de frase de efeito. O custo Brasil decorre da falta de infraestrutura e da dependência do modal rodoviário. O Brasil, inspirado em grandes potências, o Brasil deve focar nas malhas ferroviárias e hidroviária. Possuímos o terceiro maior potencial de rios navegáveis do mundo para integrar seus centros econômicos. Esse setor é o principal multiplicador de capital, gerando retorno direto ao investidor e indireto à sociedade. Toda a grande potência se unificou primeiro pela infraestrutura. Vocês já devem ter ouvido falar na conquista do Oeste. E o processo de conquista do Oeste nos Estados Unidos foi o país crescendo com o desenvolvimento das trilhas férreas, né? As ferrovias, crescendo em direção à marcha para o Oeste. Integração nacional. Infraestrutura não é gasto público, é multiplicador de capital. O Brasil precisa de choque de investimento privado e crédito voltado ao setor produtivo. Não é crédito para comprar blusinha. Cara, tem que ter crédito para gerar emprego, levantar, sabe, indústria, fábrica, empresa, fazenda, produzir. Segurança alimentar.
O agronegócio, nosso maior ativo, não pode ficar vulnerável à dependência externa de insumos e máquinas. A proposta é aplicar a lógica de portfólio ao país, diversificar as fontes de insumos para garantir que o motor da economia brasileira não pare diante de crises externas. É exemplo dos fertilizantes. Incentivar a produção nacional é uma estratégia de redução de risco e fortalecimento do fluxo de caixa interno. Só que fábricas de fertilizantes demandam altas quantias de energia. E faz sentido, né? Quando você come, você já pegou uma coisa pra comer, tá lá, quilocalorias, né? Quilocaloria é a unidade de energia da física. E você pensa, né? Uma planta para crescer, você tem que dar energia para ela. Você dá, né? Água, sol, terra, os nutrientes. E o fertilizante, né? É uma injeção de energia. Então tem até uma lógica se você parar para pensar, né? Por que se gasta tanta energia em fábricas de fertilizante? Segurança alimentar e fluxo de caixa previsível e um mundo estável. Por quê? Porque todo mundo precisa comer todo santo dia. Quer dizer, tem gente que faz jejum de mais de um dia, né? Mas em tese todo mundo come todos os dias. Eu não sou contra importação, sou contra dependência. Nenhum investidor sério coloca todo o seu portfólio no único ativo. Quem financia o agro, financia a estabilidade global. Para defeito. Nossos políticos podiam usar nas suas palestras, andanças. Energia, o sangue da indústria. Para garantir competitividade e atrair multinacionais, o Brasil precisa de energia barata. A estratégia foca na desoneração agressiva e na eliminação de encargos e tributos que punem o setor produtivo. O custo da energia deve ser tratado como uma condição primária para o investimento e não como uma ferramenta de arrecadação burocrática. Energia cara é imposto invisível sobre toda a economia. Essa frase é boa, fala aí. Energia barata não é privilégio, é condição para investir. País competitivo começa pelo custo da energia, não pelo discurso. E o outro sexto eixo, que é o Estado. Nem Estado mínimo, nem Estado máximo. Necessário. Focando em queimar a gordura do Estado para o Estado ter musculatura aparente. Gostou da analogia, né? Eu gostei dessa analogia que os meninos fizeram. Musculatura contra gordura. A defesa é para um Estado que funcione. Não é Estado máximo, é o necessário e que funcione. Um Estado mínimo na burocracia e máximo na ordem. Tem polícia, né? Bandido não se cria. A gordura estatal e a insegurança jurídica afugentam o investidor e favorecem apenas o crime e o parasita burocrático. A musculatura é a capacidade do Estado de garantir a segurança e a previsibilidade necessária para que o mercado opere com tranquilidade e gere riqueza. Estado mínimo na burocracia é máximo na ordem. Mercado sério não teme Estado forte, teme Estado errático. Eu não preciso nem dar exemplo, né, do Lula. O que eu proponho não é o Estado escolher vencedores, os campeões nacionais. É o Estado parar de quebrar perdedor, parar de fabricar perdedores, falências, né, como é o governo Lula. Assim, são discussões que a gente poderia se aprofundar. É que a gente deveria estar se aprofundando, né? Trazer esses assuntos para o nosso debate. Mas no final do dia, né? O que é que se discute nesse país? O que é que se discute nesse país? Perspectivas de macroeconomia. O economista-chefe do BTG, o Mansueto, que os lobistas e oportunistas tentam enfiar a goela abaixo na campanha do Flávio. Já começou o processo de captação, né? De cooptação, já disse para vocês. Mansueto on fire. Nos últimos 8 anos, pegando o governo anterior, o gasto real do governo cresceu 9% ao ano. Se olhar os últimos 4 anos, o crescimento foi só um pouco pior, 20% ao ano. Os caras só estão preocupados com isso, tá? Mas e aí, velho? Vai resolver como? Fazendo o quê? Aí as falas que ganham destaque na imprensa. Mansueto defende Fórmula Temer para ajuste fiscal no próximo governo. Agora vocês entendem porque eu tava ali falando do Japão, né? Ela não é reformista, não são as reformas do Temer. Eu sabia que eu ia falar isso aqui. Vocês entendem? Vocês entendem quem são as pessoas que querem tutelar o Flávio Bolsonaro e seu governo? Mansueto alerta para quadro fiscal insustentável no governo atual. BTG destaca que sem ajuste via despesas, dívida pública e juros permanecerão elevados. Mansueto afirma que controle de gastos é caminho para retomar credibilidade fiscal. Aí, tu corta pro chefe do Mansueto, pra tu ver como o discurso não para de pé. O lucro recorde.
Dedé não tem motivo para reclamar. Tapete vermelho pro Haddad deveria ser item fixo na renda da Faria Lima. Esteves, a sensação de muito maior equilíbrio após gestão Haddad. André Esteves está falando que o Brasil, hoje, com Lula, é mais equilibrado que o governo Bolsonaro. Esteves, Haddad tem sido defensor em ajustar as contas fiscais do nosso país. Haddad. Haddad tem sido palavra de bom senso na condução da política econômica. O Haddad. Bom senso, diz o André Esteves. Precisa ou não de uma ruptura? Precisa ou não de uma ruptura? Rapaz, não dá, velho. Não dá pra viver no país que isso daqui é normal. E se você já acha isso aqui absurdo... Stuberger do Fundo Verde. Esse acelera. Ave como esse acelera. Esse fez uma campanha doida pelo Lula em 2022. Ele é do Fundo Verde, né? Gestor da SPX, que é o... Como é o nome? É o Rogério Xavier, que também é outro aceleradíssimo. Verde e JGP não esperam ruptura no mercado se Lula for reeleito. Não, tá de boa. Não, realmente não tem não ruptura, né? Lula é o mercado. Lula é a agenda de vocês. Ruptura, a única chance é se o Flávio se eleger. Só. Stuberger afirma que o mercado pode dar benefício da dúvida ao novo governo Lula. Lula foi presidente 8 anos, enfiou a Dilma, foi impeachmentada, voltou, já tá 4 anos destruindo o Brasil e o cara ainda vai dar o benefício da dúvida. Isso aqui é síndrome de Estocolmo, ou o cara realmente... Bom, imagine o que eu poderia falar e tomar um processo. É isso que tá passando na minha cabeça diante dessa fala. Uma coisa curiosa no evento do BTG, nunca pensei que eu ia concordar com a Haddad. Na verdade, eu concordei com a Haddad alguma outra vez, que eu não tô lembrado agora. Mas concordei demais com isso daqui, né? O Haddad admitiu a força do mito Jair Messias Bolsonaro. É muito curioso do ponto de vista político eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno. É coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe. Mas dessa maneira, é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né? Em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não ele é quem ele escolher, entendeu? Pois é, né, Haddad? Difícil de ver, né? A força de Bolsonaro por aí. Respeite o mito. Tô vendo aqui agora. Aí, meu coletinho tá sujo, velho. Isso daqui foi de quando eu fiz minha carne naquele dia no vídeo. Que eu falei, tô falando ali a carne. Eu bati na churrasqueira. Ficou sujo, velho. Tô vendo agora só. Tem que botar pra lavar agora. Dá pra botar na máquina, né? Espero que sim. Bolsonaro ou bolsonarismo? Quem tem mais força? Rapaz, é a mesma coisa, né? É porque o pessoal tá tentando criar um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Mas não existe, irmão. Não existe, sabe? É a mesma coisa, viu? Então... o Vinícius comenta, né? A Veja já está tentando entender o movimento bolsonarista e seu líder Jair Bolsonaro. Descobriu que não há um sem o outro e que o movimento veio para ficar. Acho que o próximo passo é tentar entender as tia do Zap, tio do churrasco, as primas do Zap, né? Ai. Eu nunca pensei que ia concordar com a Haddad. E por isso que eles falaram, cara, com o PT não vai ter ruptura. Não vai ter ruptura no mercado. Agora com o Flávio pode ter.
Por quê, né? Olha a verdade que o Haddad disse. Selic a 2% é um dos fatores que explicam a derrota de Bolsonaro. Sim. Bolsonaro destruiu os bancos. Tentou destruir os bancos, né? Como assim ele acabou com o rentismo? Como assim Bolsonaro queria obrigar que as pessoas trabalhassem, né, e não ficassem de barriga pra cima vivendo de renda? Ah, Bolsonaro! Seu miserável! Ah, esse Bolsonaro, hein, gente? O Vinícius comenta, eu concordo parcialmente com a Haddad. Quando a política econômica de Bolsonaro proporcionou a Selic a 2%, os banqueiros e rentistas decretaram que Bolsonaro não poderia vencer as eleições. Naquela época, os bancos e rentistas nunca lucraram tão pouco e houve uma política de estímulo à produção e à indústria, pois na pandemia tudo parou, lojas fecharam, indústrias não produziram. Portanto, havia necessidade de praticar esse estímulo que foi muito positivo para a classe produtiva e péssimo para o rentismo. Só que o Haddad disse que essa Selic muito baixa pipocou a inflação. Só que a inflação, ela não foi por conta do juro baixo, gente. A inflação foi por problema de demanda. A demanda continuou alta e a oferta ficou baixa porque deixou de produzir. E foi uma inflação global. Você não vai resolver a inflação global aumentando a taxa de juro. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Por isso que esse papo de botar a taxa para controlar a inflação. Cara, isso não é nem aplicável. Talvez se você lidasse, o Brasil tá com problema de, sei lá, tá sobrando emprego porque tá todo mundo construindo e, sei lá, tá muito barato construir. Aí se você dá um choque e falar que, casa agora vai ficar bem mais caro, aí o cara fala, opa, peraí. O cara dá uma puxada de freio, né? Aí quem tem dinheiro, às vezes tá comprando 2, 3 casas, compra, coloca inquilino pra morar, com o dinheiro do aluguel o cara paga a casa, o cara fala, peraí, já não dá pra fazer isso. Já não dá pra fazer isso. Sabe? Isso foi o Jair, pô. O homem que peitou os bancos. Que saudades do Bolsonaro. Se eu tenho um arrependimento, eu não tenho que te defender mais, Jair. Que tu merece, viu? Aí chegamos no Gran Finale. Meu Deus. Aguenta 5 minutos antes de tu sequer ousar falar qualquer coisa. 5 minutos. Sem perder a amizade. A gente vai ter que olhar algumas coisas ao vivo. Fazer pesquisas ao vivo. Ontem, o vereador Lucas Pavanato fez um post no Twitter e ele não aguentou. Ele peidou pra trás. E aí trancou os comentários. Aí você se pergunta, mas por que será que ele trancou os comentários? Será que as pessoas... Normalmente as pessoas estavam discordando dele, né? Aí você, para não receber comentários te criticando, você abafa. Aí o Rubens comenta, né? Ele trancou os comentários porque o povo estava criticando e apontando que ninguém disse que Nicolas, traidor da direita, mas sim criticando a postura do Nicolas. Deu ruim, né, vereador? Eleito graças ao bolsonarismo que os influencers que apoiam o Nicolas odeiam. Aí tá ali a postagem do Pavanato. Nicolas foi a primeira pessoa a me chamar para andar com o Bolsonaro, me fez abrir os olhos para muita coisa. Lembro dele defendendo Magnitsky em conversas particulares, preocupado com a situação do presidente. Não falo do que eu vi, falo do que eu vejo. Ninguém vai me convencer que esse cara é traidor da direita. Quem que fica falando que é traidor, velho? Eu dei essa palavra, sabe? Pra você ver que mais de uma pessoa com a mesma percepção, ó. A Tsuki também notou, ó. Ele trancou os comentários. Ninguém tá querendo te convencer que o Nicolas é traidor. Até porque isso nem está no debate. O que se discute é a mudança de comportamento percebida por mais pessoas a cada dia que passa. Se você é amigo do deputado, haja como tal e tenha uma conversa com ele. Ignorar as falas arrogantes e reações imaturas não ajudarão em nada. Aí, pedir 5 minutos sem amizade, para não quebrar a amizade. Lembra do outro vídeo? Do Leonardo, que falou, eu pesquisei e não achei. Aí eu tive que pesquisar também. Pois bem, não tinha o maldito ali do Vinícius? Vinícius! Por que tu foi falar isso, Vinícius? Aí eu fui pesquisar, né? O Vinícius respondeu o Gil Diniz, porque o Gil Diniz foi pra cima do Pavanato. E é agora, hein, gente? Gil Diniz, aliado histórico de Bolsonaro, está dividindo a direita. Gil Diniz. Quer me conquistar, né? Aí o Gil responde, ó, eu não acho que o Nicolas é um traidor, mas você não tem moral pra dar sermão em ninguém. Até pouco tempo atrás, você humilhava idoso em manifestações pró-Bolsonaro e dizia que Bolsonaro só pensava na família dele. Um bom começo é você usar o seu alcance
para apoiar o Flávio Bolsonaro. Muitos aqui esqueceram, mas eu me lembro dia após outro dia dos que ajudaram a derrotar o presidente em 2022. Inclusive, eu parei no frame que ele acusa Bolsonaro de trair o povo brasileiro. Eu não gosto do termo traição, né? Mas ele tava usando contra Bolsonaro. Aí o que é que o Vinícius disse? Rapaz, curioso, velho. Procurei na timeline algum apoio ao Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Não encontrei nada. Eu falei, não é possível. O Lucas Pavanato tá defendendo o Nicolas e não teve tempo de falar do Flávio Pavanato. Vou ter que pesquisar ao vivo, viu? Ó. Lucas Pavanato. Flávio. Postagens mais recentes. Pavanato. Por que você não falou do Flávio Pavanato? A última palavra Flávio que aparece é Flávio Dino Pavanato. Em 21 de agosto. Pavanato. Pavanato. Não, vamos botar Bolsonaro pra ver, né? Vamos ver aqui Bolsonaro. Bolsonaro. Aí ele falando que Bolsonaro que apoiou o Lula, né? Tá, é a mesma resposta. Bolsonaro ficou inelegível, Bolsonaro, mas Flávio Bolsonaro meio que não tem, né? Aí tu vê aqui, ó. Chegou aqui, ó, 7 de janeiro, já pula pra 22 de novembro, depois 25 de setembro, nem Bolsonaro tá muito na boca do Pavanato, viu? Rapaz, velho. Que onda é essa aí, Pavanato? Deixa eu ver aqui como é a arroba do Flávio. Vou até te dar essa colher de chá, viu? Flávio Bolsonaro. Às vezes botou a arroba toda, né? Espero que tenha com a arroba toda. Caraca, bicho. A última menção do Pavanato, a arroba do Flávio, é de 16 de julho de 2024. Rapaz, mano. Irmãozinho. Rapaz. Deixa eu ver, então, a palavra Flávio Bolsonaro sem arroba. Vamos, ele me ajuda aqui. Não há resultados. Eita, poxa. Mas calma que isso aqui é pouco. A internet é muito melhor, né? Calma que eu só tô começando. Porque o Gil Diniz... Gil Diniz. Aí na postagem do Gil Diniz, o vereador, assim como o Pavanato, o Tomás Henrique, apareceu para defender o seu coleguinha. Gil, você conhece a história do Pavanato e conhece minha também? Cheia de erros. Já assumiu que ele era do lado errado. Nós também e admiramos pela tua trajetória e coerência. O Gil tem coerência. O Gil tá desde que tudo era mato. Não viu o Pavanato querer dar sermão, mas sim defender um amigo de acusações injustas. Amigo, aliás, que o aproximou da verdade, portanto, do Bolsonaro, como ele próprio testemunha. Você sabe o que é lealdade a um amigo. É exemplo disso. Pavanato é um cara leal, grato e sincero. Justa a tua desconfiança. Mas espero que você possa conhecê-lo melhor, pois não terá mais qualquer dúvida sobre o caráter e os valores que ele preserva. Aí o Gil Diniz, ó. Como é? Dois pra frente não. O Gil Diniz tava com o X segurado. Soltou o X. Aí Liu Kang ficou na caixa dos peitos. Ajuda ele, pô, a divulgar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro em 2026, viu? O 2 pra frente, chute alto, que é aquela voadora do Liu Kang do Mortal Kombat. Já foi no pescoço, já. Ajuda, pô, o Flávio. Mas Gil Diniz! Como é que você ajuda a fazer o que você não sabe? Como é, Gil Diniz, que você ensina alguém a falar grego se você não sabe nem falar português? Gil Diniz. Tomás, é a sua vez. Flávio. Uai, só tem 2 postagens com a palavra Flávio, que é da vigília, mas nada. O Tomás, vereador, paga o seu dinheiro, tem tempo pra defender o Pavanato, mas não tem tempo de falar do Flávio. Meu Deus, eu não aguento. A gente não para por aqui. Só melhora. Aí vem o Thiago Medina. O Pavanato foi lá pra cima do Gil Diniz, que ele não vai se dobrar.
Resgatar vídeo de mais de 5 anos atrás não muda quem eu sou hoje. Olavo foi comunista, Bolsonaro apoiou Lula e mudaram de opinião porque eu não posso ter mudado. Bom, se tu tivesse apoiando o Flávio, ficava mais crível que tu mudou, né? Não que é um oportunista. Não foi sermão, só um depoimento pessoal, fazendo justiça para um amigo. Se for resgatar o vídeo, que mais tem vídeo de aliado xingando o Bolsonaro, não farei isso porque é coisa de MBLista. Espero que até a eleição as brigas diminuam para elegermos o Flávio. O que elegeu... Irmão, se tu quer eleger o Flávio Pavanato, tu devia estar compartilhando o Flávio, usando o teu grande engajamento para ajudá-lo. Aí vem o Thiago Medina, quem? Vereador, líder do PL, pago com seu dinheiro. Perfeito, irmão. É a sua vez. É a sua vez, Tiaguinho. Thiago Medina. Será que é surfista também? Vamos pesquisar. O Flávio. Eita, poxa. Flávio Dino vai quebrar o Brasil. Não, vamos botar em ordem, né? Vamos ver em ordem. 1º de setembro. Eita, a última vez que falou Flávio foi 1º de setembro, cara. Então vamos fazer vamos dar a colher de chá da Bolsonaro. Bolsonaro. Vamos botar arroba pra ver, né? Pra facilitar. Ih, rapaz, só tem uma resposta ao Flávio Bolsonaro, né? Vamos dar uma colher... Essa aqui não é nem colher de chá, porque essa aqui eu acho que o resultado vai aparecer aquele nome feio, né? Não há resultado para Flávio Bolsonaro. Mas não para por aqui, amigos, porque temos a grande Eduarda Campopiano, vereadora, a mais jovem e mais votada de Praia Grande, e ela vai me acusar de dividir a direita. Eu estava lá com vocês na filiação do Holiday em 2023 e vi o Bolsonaro extremamente feliz por vocês estarem finalmente com a gente. Prefiro celebrar quem admite o erro e vem pro lado certo. Você é gigante, Pavanato. É a sua vez, viu? É a sua vez. É a sua vez, Eduarda. Nem a palavra Flávio, irmão. Nem pra falar do Flávio Dino, amiga. Deixa eu ver até escrever certo, né? Vou até escrever de novo aqui. Peraí, pô, vai que eu escrevi errado. Flávio. Só pra ter certeza aqui. Não é possível. Eu escrevi errado. Ó. Ué, mas 2023? 2023? E a única coisa que parece essa belíssima foto do Cariani. Extremamente vascularizado e com abdômen em dias. Usando suco, né? Como sempre. Rapaz, eu não aguento. Vamos dar a colher de chá da arroba. Bolsonaro. Ei, rapaz, nada. Vamos testar o nome completo. Vocês enxergam o padrão que eu enxergo? E os nossos grandes vereadores do PL que se elegeram graças a Bolsonaro, eles têm tempo para defender uns aos outros, todos são jovens, todos fazem parte do PL Jovem, todos estão na coleirinha do Nicolas, mas não tem tempo de falar do Flávio. E quem denuncia isso está dividindo a direita. Quem cobra que os políticos eleitos graças a Bolsonaro ajudem na campanha do Flávio está dividindo a direita. E será atacado, né? Eu já estou esperando que todos me ataquem. Mas eu não sou político, eu não estou atrás de votos. E, sei lá, velho. Tanto feio pra mim, sabe? Eu tô aqui, né? Se o povo ficar com raiva de mim, o que eu posso fazer? Acho que eu tenho por obrigação de mostrar o que se passa, né? Coisas que as pessoas não percebem. E quase pra acabar, o Paulo AP respondia o Pavanato, né? Pegar um vídeo de 5 anos atrás é fácil. Aí o Paulo AP falava o seguinte, ó, irmão, se for resgatar vídeo que mais tem vídeo de aliado xingando o Bolsonaro. Aí o Paulo AP fala, de aliado de ocasião tem um monte mesmo, mas do Gil você nunca vai achar. E quem é o Paulo AP? E o que foi que aconteceu? Porque eu coloquei esse print do Paulo AP. Porque o Paulo AP foi bloqueado, cara. Bloqueado. Ele falou, pô, foi só comentar isso e o Pavanato me deu um bloco. Beleza. Eu sou nada, mas curioso, não tem um post sequer dele apoiando o Flávio. Aí eu falei, cara, será que esse menino sabe da tua trajetória, Paulo? E quem você trabalhou, ajudou todos esses anos
Pra mim, ele acabou de passar um recibo a te bloquear. Tô de cara com isso. Aí ele fala, não deve saber, mas até melhor do que se fingisse educação só pra saber isso. O curioso é que não tem um post sequer citando o Flávio. O Paulo AP, gente, é assessor do Eduardo Bolsonaro desde sempre. É assessor de Eduardo Bolsonaro desde sempre. Tem várias fotos, você deve ter visto ele. É um gordinho, gente boa. Bloqueou o assessor do Eduardo, pô, desde o cara assim que tá, desde que tudo era mato. Paulo AP tá aí desde que tudo era mato, trabalhando, entregando resultado lá, dando a mão pro Eduardo. E aí, só pra não perder a prática, né? O Pavanato compartilhou no seu history uns dias atrás essa bela imagem do stories do Nicolas chegando no podcast do Ferri. Esse rapaz aqui é o dono do Nicolas, ó. Sérgio Santana. Tem uma tia do Zap que até me mandou esses dias uma foto, mas que não tá aqui, que é do Sérgio Santana com o Nicolas lá na Europa. Esse é o rapaz aí que estragou o Nicolas. Esse é o marqueteiro do Nicolas. É o cara que cuida da agenda do dinheiro, das palestras de algumas... de 6 dígitos, né? Esse é o Sérgio Santana. E é isso. Chorem, reclamem. Salve Sérgio Santana. Não tenho nenhum apreço por você. Eu coloquei ali, ó. É onde vai, pra cima e pra baixo. É o homem do dinheiro, Sérgio Santana. Organiza os cursos, palestra, livro. É ele. A máquina. Os eventos. E aí você... Eu falei outra vez, né? Falando do Santos aí contar. Por que Eduardo Bolsonaro rompeu sua sociedade com Sérgio Santana? O que aconteceu, né? O que Eduardo Bolsonaro descobriu sobre Sérgio Santana que fez romper a amizade? O que será, né? Será que essas tretas da direita só são birras de internet? Mas não adianta, porque o povo acha que é birra, que é a união da direita, momento de união. É isso mesmo, gente. É. Ai, meu Deus. É isso, né? Falei o que eu tinha pra falar. Tô feliz. Pensei que eu nem sabia. Eu sabia que ia chegar no parte da treta, na verdade. Mas tá aí, ó. Chorem aí, reclamem, tudo mais. A única coisa que eu quero de vocês, pô, é empenho na candidatura do Flávio. Só isso. Só isso. Eu acho que se o grande ponto aí é trabalhar pela candidatura do Flávio, né? É todo mundo trabalhar. Eu não tô vendo ninguém reclamando do Bilinski, do Mário Frias, do Polon, né? Do Zé Medeiros. Eu não tô vendo ninguém reclamando desse pessoal do Magno Malta. Todo mundo gosta deles, compartilha, porque é um padrão, né? Do mesmo jeito que as pessoas que o povo tá reclamando não ajudam o Flávio, as pessoas que o povo gosta estão trabalhando pela campanha do Flávio. Eu não sei o quão difícil de entender é isso. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Se eu achar a foto lá do Sérgio Santana na Europa, porque postou no Stories, uma tia do Zap que tinha me mandado. As tias do Zap são ligeiras, né? Querendo que eu dividisse a direita. Eu falei, calma, tia do Zap. Calma. Nervosa. Eu pedi pra ela, falou, tem como é porque minha mensagem apaga em 7 dias. Aí já passou 7 dias já, né? Quer dizer, eu nem lembro. Não, acho que tá 24 horas no meu WhatsApp. Nossa, desse. Eu bolo lá a mensagem pra se apagar, né? Vai. É que depois dá alguma treta. Eu sei que eu não tô mais com essa mensagem comigo. Mas tá 7 dias, nem lembro mais. Enfim. Vejo vocês amanhã. E fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!